Ei você, ouvinte do Bate-Papo, como é que você está? Eu estou aqui diretamente de Florianópolis, da minha casa, com mais um episódio. O episódio de hoje: existe a melhor idade? Meu nome é Patrícia Cerqueira e este é o Bate-Papo. Jacutinha elétrica, escabunga garoteiro, escabunga garotinha lá. O que eu posso falar da idade aos meus 50 anos? Eu posso falar que os 50 são os novos 30. E para isso, hoje eu tenho uma convidada que comprova essa teoria. Ela está prestes a fazer 50, com cara e jeito de moleca. A Cris Guerra. A Cris, ela é pioneira do empreendedorismo digital, publicitária, palestrante, escritora e fonte de inspiração para muita gente. Mas antes de chamá-la aqui, eu queria falar sobre os efeitos da idade sobre as nossas vidas e questionar: se os 50 são os novos 30, os 80 serão os novos 60? Quando eu tinha 20 anos, o meu pai tinha os seus 60 anos. E eu um dia perguntei para ele: pai, na sua opinião, qual é a melhor idade? Ele respondeu sem pestanejar: essa. Eu nunca me senti tão bem quanto agora. Essa perspectiva me fez acreditar que a idade, além de acrescentar números às nossas vidas, ela também pode nos tornar uma pessoa melhor do que antes. O famoso escritor francês do século XVIII, Balzac, ele falava: o homem começa a morrer na idade em que perde o seu entusiasmo. O entusiasmo é realmente o que mantém a nossa chama acesa. E ele muitas vezes não tem nada a ver com a idade. É claro que as crianças, elas são o exemplo maior de entusiasmo, mas isso não quer dizer que ao longo da vida a gente não mantenha essa chama acesa. Tudo depende de cada um. Aonde eu quero chegar é que não existe a melhor idade. Existem os melhores momentos, as descobertas que a gente faz e que marcam a nossa vida. Eu confesso que aos 50 foi como uma ficha que caiu. E para falar mais sobre isso, agora eu vou chamar a Cris Guerra, que fala de Belo Horizonte. Ei, Cris! Oi, Paty. Bem-vinda! Bem-vinda ao Bate-Papo! Obrigada, querida. Uma delícia estar aqui. Uma delícia. Muito obrigada também de você ter aceitado esse convite. Maravilhoso. Imagina. Como é que eu não ia aceitar? É o seguinte... como você viu, eu falei das idades hoje. Eu sei que seu aniversário é dia 15 de agosto, que você está prestes, você ainda vai fazer os seus 50. Mas eu queria aproveitar para perguntar para você o que significa a idade para você, os 50, e se na sua opinião tem alguma idade que é melhor, a melhor idade na vida. Bom, eu acho que a idade tem um significado de vitória sempre, porque a gente... Eu não sei se também pelo fato de eu ter perdido os meus pais muito cedo, de eu ter perdido algumas pessoas muito cedo, eu acho que quando a gente passou pela falta de algumas pessoas, passa pela falta de algumas pessoas que se foram precocemente. Minha mãe morreu com 55, meu pai com 64, o pai do Francisco com 38 antes do Francisco nascer. Então é tudo muito cedo, né? Eu não sei se é só por isso. Eu sempre gostei de aniversário, eu sou leonina adora aniversário, adora um parabéns, adora ser o centro das atenções. E é engraçado porque os 50 estão me fazendo como se eu fizesse as pazes com isso, assim. Eu não tenho problema de... eu gosto sim de aparecer, eu gosto de celebrar, eu gosto de entreter as pessoas. E eu acho que isso, o significado dos 50 tem muito a ver com isso, assim. A gente se preocupa mais com como a gente está se sentindo e menos, cada vez menos, com o que o outro está pensando de nós, né?
Mas Concordo. né, eu aprendi a gostar muito de aniversário e eu acho que eu quer dizer, eu já gostava e aprendi a gostar ainda mais, porque o significado foi ficando maior. E eu tomei consciência dos meus 50 anos. Quando eu fiz 45, eu falei, cara, eu tô chegando nos 50. Foi muito engraçado, porque eu enxergava como uma coisa longínqua, assim. E aí, a partir de então, eu não tive problema. Foi sempre uma festa, assim, sabe? E aí, esse ano, eu confesso que nos outros anos eu não tava com nenhum preciosismo. Ah, eu quero fazer festa. Eu não sou muito de festa. Porque apesar de adorar encontrar os amigos, eu sempre acho que no dia do nosso aniversário a gente não consegue encontrar ninguém direito. E eu prefiro turmas pequenas, eu prefiro estar aqui conversando só com você, depois conversando só com uma outra amiga, sabe? Ou então, tipo, uma turma de 4, 5 no máximo. Eu sou petit comité. Mas eu pretendia fazer uma grande festa nos meus 50, porque eu acho que é um marco muito importante. É quando você percebe que você atingiu meio século, que a sua vida, a vida que você tem pela frente já não é necessariamente a mesma vida que você já viveu, porque é muito difícil chegar aos 100, né? Então, eu fiquei muito animada e achei que eu não ia passar os 50 anos durante uma pandemia. Mas já tô achando ótimo, sabe? Aí já pensei, vou fazer uma live no dia pra soprar a velhinha, para comemorar. Eu tô que nem adolescente. E aí isso me faz chegar à pergunta, né? Qual é a melhor idade? Eu sempre acredito que a melhor idade é a idade em que a gente está. E apesar de achar que talvez a gente esteja no auge da forma física, unida à intelectual, né? Assim, o corpo e a mente estão se encontrando e estão ok, né? Porque o corpo já tá decadente, mas a mente tá ascendente, então isso é legal. E não existe uma decadência física difícil de encarar e tal. Mesmo sabendo que pode piorar, né, a parte física, e a gente não pode deixar de falar sobre ela, mesmo sabendo que a gente está se aproximando mais da morte, né, que eu fico brincando assim, tem 2 anos e meio que eu namoro, né? Mas eu fiquei muito tempo tive vários namorados. Eu falava, gente, a chance de eu ficar o resto da vida com alguém tá só aumentando, porque meu resto da vida tá só diminuindo. Eu acho que eu sempre tive esse humor que me ajudou, e acredito que quando a gente vai ficando mais velha, esse humor só vai aumentando. Porque a gente vai ficando mais velha, a gente leva a vida menos a sério. Não no sentido de tomar menos cuidado, de ser irresponsável, mas acho que a gente torna tudo mais leve, a gente desdramatiza a vida, né? Sim. E quando eu nasci, gente, a vida era um drama, sabe? Eu acho que eu nasci com 90 anos, eu tenho certeza. Você tá agora ao contrário. É tipo o efeito Benjamin Button. Andando, rejuvenescendo cada vez mais. Então, assim, eu tô muito feliz. E antes de conversar com você, veio uma metáfora muito engraçada na minha cabeça, que eu pensei o seguinte: sabe quando você tá, sei lá, adolescente tá com a mãe numa loja e a mãe fala, filha, escolhe o vestido. Aí a menina fica, não sei. Aí a mãe chega pra adolescente e fala, minha filha, o shopping vai fechar, escolhe logo. Eu sinto que a vida chega num momento desse que você fala assim, que isso, vou correr risco, sabe? E tem tem um negócio que eu não sei se você já ouviu falar, que chama curva da felicidade. É uma curva. Não ouvi, me fala. É muito legal. Tem uma pesquisa, não sei se foram psicólogos ou psiquiatras. Quem falou sobre isso, que eu vi falando sobre isso, foi uma antropóloga chamada Miriam Goldenberg. E ela fala muito sobre o envelhecimento e ela fala da curva do U, da felicidade. Que é assim, de 1 a 45, você vai tipo, se sentindo cada vez menos feliz. Aí com 45, você começa a subir a curva de novo. Olha, faz todo sentido pra mim isso. Faz. E aí, se você olhar também o que a antroposofia fala, dos 7 em 7 anos, dos setênios, tem tudo a ver. Eu também posso te indicar uma pessoa pra você entrevistar que vai falar desses setênios aí, que é muito legal. Então, assim, você percebe que as prioridades vão mudando, né? Então, aquilo que pra gente era muito importante, ter um corpo sarado, sei lá, enfim, isso vai mudando, as prioridades vão mudando. E eu nunca estive tão integral na vida.
exatamente assim, nesse período de pandemia, eu nunca olhei tanto para o entorno, nunca foi tão importante o outro para mim. E justamente nesse momento, tá tudo muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu falei, gente, Sim. não vou abrir mão de ser feliz, não vou ficar triste, porque a minha tristeza não vai ajudar ninguém, né? Assim, eu posso ter sensibilidade, mas eu não preciso necessariamente de ter tristeza. Enfim. Maravilhoso. Ai, muito obrigada, Cris, por esse depoimento. Eu te agradeço. Muito bom, nós temos a mesma idade, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso serve de muita inspiração para as pessoas que têm medo da idade. Eu tenho amigas que já com 30 anos já se sentiam velhas e isso está mudando muito. Eu acho que é uma coisa do nosso tempo e vale a pena mesmo falar disso e dar força para isso, porque realmente a idade são números. É verdade. E a gente não trocaria a pessoa que a gente é hoje pela pessoa que a gente foi aos 40, aos 30. Né? Outro dia mesmo eu fiz 40 e falei, caraca, mas foi tão perto, assim, eu não vejo essa diferença toda, né? E você não sente isso, que a gente traz a nossa criança com a gente o tempo todo? E eu acho que envelhecer bem é exatamente aprender a trazer essa criança, não deixar a criança para trás, né? Eu falei muito disso hoje, exatamente, porque tem até uma frase da Simone de Beauvoir que ela fala: o adulto é uma criança de idade. E é isso. E é meio por aí que a gente tem que andar, eu concordo. Eu tenho uma frase meio cruel, assim, quando eu deparei com um certo radicalismo da juventude, né? Porque a juventude ela é muito cheia de certezas, né? E aí uma vez, de uma forma cruel, eu disse que a juventude é uma doença que o tempo cura. Mas é uma brincadeira, Não sou tão dura assim. É uma brincadeira, Adorei. Muito bom. Adorei essa presença, participação. Também adorei, muito bom. E você é muita inspiração para muita gente. E desses 50 nós vamos festejar. Eu vou na sua live. Então tá, combinado. Vamos brindar. Tá bom, combinado, querida. Muito bom, adorei. Nos encontramos nas baladas. Sim. Depois de ouvir esse depoimento da Cris, que eu adorei, eu chego a uma conclusão: que as melhores idades estão sempre relacionadas aos melhores momentos que a gente vive. E se o momento de agora é um momento que a gente se sente bem com a gente mesmo, ou de alguma forma realizado, essa é a melhor idade. Para finalizar esse assunto, eu quero complementar com o depoimento de um amigo psicanalista e psiquiatra, José Sebastião Menezes Fernandes, a quem eu sempre recorro. E ele me falou algo sobre a idade que eu achei surpreendente. Ele diz: tempo cronológico é só uma referência inventada. O tempo lógico é um sentimento e um espaço de conhecimento de si e do mundo. Esse tempo não tem idade. Ou seja, se o tempo não tem idade, temos a idade que sentimos. Agora eu te pergunto, qual idade você teria se você tivesse que sentir para responder? Seja qual for, sinta-se sempre à vontade com a criança dentro de você. Esse foi mais um episódio do Bate-Papo que contou com a presença especial da Cris Guerra. Eu desejo para você uma boa semana, que a gente se encontre na próxima segunda-feira e até lá, fica bem e te cuida. Jacutinga, ele, pisca-bunda, garote, pisca-bunda, garotinha lá. Pum, jacutinga, ele, pisca-bunda, garote, pisca-bunda, garotinha lá. Pisca-bunda, garote, se preocupe com o ser e deixa até pra lá. Pisca-bunda, garote, se preocupe com o ser e deixa até pra lá.